ouvindo a Rádio Sofrosine. Oi, gente! Estamos aqui com mais um podcast Rádio Sofrosine. Hoje recebendo o Matheus Teixeira. Oi, gente. Aluno do curso de Filosofia, quase se formando. Fez aí a iniciação científica por 2 anos, né? Então ele veio contar um pouco pra gente sobre essa pesquisa, sobre esse tempo de iniciação científica. Então, te agradeço a presença ilustre. Obrigado. Muito bom receber você aqui para conversar com a gente. E aí eu queria que você começasse falando um pouco como que você chegou nessa temática, né? Falar um pouco o que é essa temática e como você chegou até ela. Então, eu cheguei nessa temática por coincidência, na verdade. Eu participava de um grupo de estudos sobre decolonialidade e a gente estudava a Aimé Césaire, que vem do mesmo país que o Glissant. Só que teve uma aula que a gente começou a estudar Glissant e eu tive que apresentar basicamente Glissant, e daí eu fui conhecendo e surgiu a oportunidade de entrar na bolsa, que era para estudar especificamente o Glissant e sua teoria, né? Foi basicamente assim, a partir do grupo de estudos que eu entrei, que a gente estava lendo um livro do Aimé Césaire, os poemas dele, e ali que eu conheci o Eduardo Glissant. Conta um pouco sobre o Glissant pra gente, né? Acabei nem na apresentação, nem falei sobre o que era que você iria falar. Mas você vai trazer pra gente, então, o pensamento do Glissant. E aí, me parece, né, que não é um autor muito conhecido, né? Não. Então, acho que você pode falar um pouco dele mesmo, né? De quem é esse autor, né? Da onde ele vem, enfim, das obras, para depois falar propriamente da temática que você está estudando. O Glissant, ele é nascido no país da Martinica, né? Que é um país que fica no Caribe, e ele é basicamente, se formou em filosofia. Só que antes de ser formado em filosofia, ele já participava de críticas literárias, ele já escrevia em revistas. Então ele é basicamente um intelectual que mistura a filosofia com romances, literatura. Ele tem bastante livros de romance, ele escreveu peças de teatro. Então ele é um filósofo que, mais para frente, as pessoas começaram a falar de uma filopoética, meio que uma mistura de filosofia e poética nos seus romances. A sua maneira de escrever é muito diferente também. Em alguns livros dele, tipo o penúltimo que foi traduzido aqui no Brasil, traduzido para português, Conversa no Arquipélago, é entrevista. Então é meio que são escritas meio que vão em diálogos, vão conversando. É basicamente assim. Beleza, e me fala um pouco então o que é que te interessa no pensamento dele. Então, eu estudando, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a crítica que ele faz à miscigenação. Porque morando no Brasil e vendo como a miscigenação foi romantizada, isso me chamou bastante atenção quando ele põe o conceito dele criticando isso. E a partir daí eu tive que, para começar a aprofundar nisso, eu tive que voltar nos seus livros, estudar um pouco da vida, estudar também um pouco do surrealismo negro, surrealismo antiliano também, para tentar, isso na minha outra pesquisa, para tentar ver se tinha algum eco na pesquisa dele. E o que me chamou mais a atenção foi isso, a crítica que ele faz à miscigenação, no sentido de criticar o determinismo científico que não só a miscigenação tinha, mas o Ocidente tinha naquela época, de fazer cálculos que determinavam algo. Aí ele diz que a miscigenação conhecida, né, ela pega 2 raças, faz um cálculo para chegar numa raça, só que além dele ter noção que essa raça que é calculada é inferiorizada, ele fala que esse determinismo, a partir do conceito dele, é impossível, porque ele vê o mundo de outra forma, um mundo caótico, uma relação caótica e tal. Então a gente chega nessa questão do caos, né? É porque eu já vi você falar um pouco sobre isso. Já acompanhei algumas apresentações suas, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, sobre a questão do caos. Me ajudaram a pensar também.
uns conselhos que você deu me ajudaram a pensar também. Então, fala um pouquinho dessa questão do caos, que é um conceito interessante, né, do pensamento dele. Eu lembro muito bem, acho que foi na minha primeira hike que você estava quando estava lá avaliando, eu meio que pisei um pouquinho na bola falando de Heráclito, do caos de Heráclito, e eu fui meio que dar uma atenção nisso e me parece que esse caos que ele meio que está criticando é um caos que parte mais da modernidade, né? Esse caos não, essa dualidade binária que vai aniquilar a outra, né? E ele é totalmente contra essa aniquilação, porque ele propõe que através da relação dessa uma relação caótica, assim, o diferente, a alteridade, ela não aniquila o outro. Tipo, ela sabe que a alteridade existe, tipo, eu sei que a diferença tá ali, eu não consigo entender essa diferença por causa da opacidade, mas esse entender não me faz ir atrás da transparência, de entender, sabe? Eu consigo viver em harmonia com essa diferença. E ele também, nisso ele tá trazendo conceitos de Deleuze e Guattari, que é o rizoma e tal. Então ele tem toda uma formulação do conceito dele de podendo falar de uma filosofia da diferença, que as alteridades, as diferenças se respeitam, através da filosofia do rizoma, do Guattari, do Deleuze, para falar de relação cultural, né? Que ele, além de criticar a miscigenação, que está falando de raça, que quando a gente está falando de anticolonialismo, decolonialismo, já está pautado que raça é criação do Ocidente, né? Esses assuntos. Então, ele está falando de relação cultural. Tipo, para ele a relação cultural é algo meio que de entender que há várias culturas. Então, essa relação são várias culturas ali se relacionando no mundo caótico, no todo mundo, que aceita a diferença, mas através dessa raiz rizoma, dessa filosofia do rizoma, elas vão se completando, né? Tipo, ele tem uma frase, parafraseando, que eu não vou lembrar ela toda, eu acho, que é como ser si mesmo sem fechar-se ao outro e como consentir na existência do outro sem matar a si mesmo. É meio que através dessa filosofia do rizoma, da identidade rizoma, que é uma raiz que ela meio que entra em harmonia com as diferenças, sabe? A diferença, ela não parte nesse que eu falei da dualidade, que, tipo, tá sempre buscando a conhecer, e nesse conhecer ela tá aniquilando o que não conhece, sabe? Uhum. Ele tá falando do caos, que ele pega emprestado a filosofia da ciência do caos. Tipo, ele não tá falando do caos do deus grego, né? Ele está falando da filosofia do caos, exatamente nessa crítica que a filosofia do caos faz a essa tentativa de calcular, do determinismo, de tipo, tem coisas que a filosofia do caos diz que não tem como ser calculada, tipo, não dá precisão exata que a ciência tenta buscar. Ele não era filósofo da ciência, mas ele pega essa ciência do caos e meio que transmuta ela para a relação cultural, sabe? Falando que no abismo, né, ele tem essa metáfora, um abismo que seria o primeiro abismo da Navio Negreiro, que ali é o contato de várias culturas, de vários povos, de várias culturas, e cultura vista aqui também como linguagem, religião, modo de estar, sei lá, até arte, e que se mistura ali no caos para formar algo no presente, sabe? E essa crítica ao determinismo é exatamente isso, tipo, ele está preocupado com o presente, vivendo esse N de variantes de cultura que não me dá um resultado no futuro, tipo, porque esse cálculo é imprevisível, sabe? Ele fala que essa relação caótica é imprevisível, basicamente isso. Só que olhando para o passado através do rastro de memória, eu consigo ver. Ele fala que o conceito dele não é a criolização, né? E traduzido do francês para o português. Então, esse processo, ele dá exemplos como os próprios idiomas crioulos, né? Na Martinica, Haiti, Guadalupe, esses países. Então, esse processo, ele vê
no idioma, ele fala do blues, que ele foi professor em Louisiana, numa faculdade, né, nos Estados Unidos. Então ele fala da criação do blues, do jazz, que é basicamente no presente esse rastro de memória que é visto em forma de resistência, né, e forma no presente esse imprevisível. Só que através da história, olhando tipo do presente para trás, você consegue ver como esse processo funcionou. Então, fiquei com várias questões assim na sua fala. A primeira é a questão da... Você falou que ele critica, então, esse entendimento de miscigenação, porque, pelo que eu entendi, ele está propondo uma mistura de culturas, né? E não de raça, é isso? Sim. Me pareceu, na minha leitura, que ele não está falando exatamente de raça. Tipo, ele está falando exatamente de cultura. Tipo, seria uma... Pelo que eu entendi, para ele, a definição que é ocidental do que é raça já é isso que define que essa busca pelo que o Ocidente é do universal, sabe? Então, a raça, o Ocidente criou o que é o branco. Já é um conceito criado pelo Ocidente. E para ele isso ele, até no texto dele ele fala que esse cálculo tipo que o Ocidente fazia, não só com a miscigenação, mas com tudo, mas ele fala da miscigenação é irrisório, porque quando a gente tá olhando para essa relação cultural, esse cálculo é impossível. Tipo, é impossível. É meio que pegar emprestado mesmo a questões de ciência do caos. Se eu não me engano, o perímetro da ilha da Grã-Bretanha tem esse problema de ser medido, porque não consegue ser medido exatamente, sabe? Tipo, tem questões que não conseguem na ciência ser calculadas como a biologia nos ensina, tipo, genética, né? Ele fala isso no livro, tipo, se eu calcular uma ervilha lisa com ervilha não sei o que lá, vai dar uma ervilha. Ele fala que na relação cultural, como ele vê, isso é impossível, porque, tipo, essa metáfora que ele usa do abismo, no primeiro abismo no navio negreiro, foram jogados vários povos africanos ali. Não foi, como é ensinado pra gente, a África, que foi, tipo assim, o que a África é um povo só. Foram vários povos que foram tirados de sua linguagem, sua terra, sua religião, sua cultura no geral, da sua forma de se ver como humano, jogada ali num local que era minúsculo, com várias pessoas que, tipo, buscavam sobreviver. E às vezes o mais difícil era sobreviver, tanto que tinha muitos casos de suicídio, se jogavam do navio ou morria por doença. Então, nesse caos ali, que forma, através da relação cultural, esse imprevisível no presente, por causa dessa... Não é uma falha, né? Mas essa impossibilidade de fazer esse cálculo igual fizeram na miscigenação, sabe? Tipo, se tentassem pegar essas culturas ali para calcular, sei lá, uma pessoa que escravizada da Angola, que foi escravizada da Angola e outra de Moçambique, tentar fazer esse cálculo ali, tipo, não conseguem fazer. E o Ocidente tentou fazer isso quando impôs o que era raça para todo mundo. A própria miscigenação é uma criação do Ocidente, né? Sim. E romantizada aqui no Brasil. Principalmente, e usada até hoje, mas romantizada por causa da grande senzala de Gilberto Freire. Que eu lembro de ler a introdução numa aula aqui, que ele fala na introdução que a miscigenação ocorreu pela falta de mulheres brancas na colônia. E isso para mim foi um soco no estômago, sabe? Que a falta tinha um porquê de ter falta, né? Porque era uma colônia, tinha um poder em cima. E foi romantizada, tanto que hoje em jornais a gente escuta discursos de miscigenação de mídias gigantes, usando isso, sabe? Como se... foi romantizado, é basicamente isso. E ele tem um capítulo dele no Introdução à Poética, que quando ele está definindo o que é a criolização, ele separa uma parte exatamente para falar e criticar e rir da miscigenação, sabe? Ele é muito firme nisso. Ele quer separar, ele quer tirar exatamente essa confusão que fazem, porque na tradução ou até mesmo no original usam muito o termo miscigenação cultural, miscigenação daquilo. Só que aí que me incomodou, porque como eu sou brasileiro e tá no mundo que a miscigenação foi romantizada, a primeira vez que você lê, você entende como a miscigenação é dada aqui.
Só que se você não for no conceito que ele está dando ali criticando, você vai cair nesse erro de achar que ele também aceita a miscigenação daquela forma. Só que ele tem todo um trabalho filosófico, antropológico, fora da filosofia, para provar que é diferente. Tipo, ele tá ali, eu não tô falando disso, eu tô criticando isso aqui. Ele não fala isso, né? Mas na minha leitura eu tirei isso. Podem até usar esse termo, mas olhei meu texto para ver que eu tô falando de coisa diferente, sabe? E foi o que mais me chamou a atenção, foi isso, a questão da miscigenação, e depois foram vindo outras questões, tipo a questão que eu falei do idioma também. Eu não estudei, não me aprofundei, mas também converso um pouco com a Lélia Gonzalez, nos textos que ela tem sobre o Brasil, e o idioma brasileiro. São coisas que eu ainda pretendo estudar e ficou na minha mente. Como brasileiro, como é que você vê esses discursos sobre miscigenação aí que você citou da mídia? Então, pra mim é uma agressão, né? Porque, tipo, nessa sala aqui todo mundo é miscigenado, né? Só que é romantizado, e essa busca que o Ocidente tem que teve do embranquecimento, depois a eugenia, é tipo assim, eu sou o salvador da pátria e vou criar uma nova civilização, desenvolver a civilização que eu mesmo subjuguei, porque o próprio Ocidente que olhou para cá e viu que a gente era desenvolvido, a gente modo de falar, que esse local era subdesenvolvido. Mas mesmo assim, esse resultado final ainda era deslocado para uma segunda ou até terceira classe de inferioridade, sabe? Porque me remeteu das literaturas que eu li, tipo o Mulato de Elis de Azevedo, que você vê lá, tipo... O mulato é basicamente a mistura O rapaz era filho de uma mulher que foi escravizada com um português, foi para Portugal, virou um intelectual importantíssimo, mas quando voltou ele era um mulato. É exatamente isso. Essa mistura que o Ocidente queria criar, mesmo assim era visto como algo ruim, tipo, nunca vai alcançar o homem branco, sabe? Mesmo tendo esse processo todo. Exatamente por causa desses cálculos e também por causa das hierarquias de raça, né? Que também é a criação do Ocidente. E nisso não foi só, tipo, aconteceu com os indígenas, tipo, caboclo, né? São termos pejorativos. E essa busca pelo desenvolvimento do homem ocidental, né? Do ser humano ocidental, esse projeto da modernidade, né? Do sujeito na modernidade, que resultou nisso, que depois o próprio Ocidente olhou para si mesmo e viu, fiz besteira aqui, né? Olha, estourou 2 guerras aqui, aí tu vê intelectual aí falando de vácuo moral, nossa. Aí entra outras coisas que eu já vim estudando antes, né? Que conversa com o Glissant também. O próprio Aimé de Césaire, que foi professor na escola que o Glissant estudou, que é uma questão que eu tava vendo depois, que eu vou tentar levar para monografia, não sei se vai dar certo, como que o território da Martinica supostamente ajudou nesses tipos de pensamentos, sabe? Não só o território Martinica, mas toda essa conversa que tinha a partir dali, que na minha visão teve uma relação entre Césaire, a mulher do Césaire, Suzanne Césaire, Fanon, Glissant. Aí eu queria entender mais isso. Mas voltando para minha pesquisa... Mas é isso, tá ótimo. Eu vou te dar um outro fio para você seguir. Tá. Que é essa questão do abismo que eu ia perguntar antes, né? Você falou do navio negreiro como o abismo, né? Isso. Então, queria entender um pouco mais essa questão do abismo aí que o Glissant traz. Olha, eu vou tentar falar do que eu entendi, né? Que eu supostamente entendi. É porque é o que eu tava falando antes. Ele, até nos livros de ensaio, ele traz metáforas. E o abismo é mais uma metáfora. Pelo que eu entendi, é um diálogo que a maioria dos intelectuais, mulheres e homens, estavam conversando naquela época de falar de um vazio que fica, né, nesse rompimento. Eu acho que ele tira essa metáfora abismo daí, que é meio que um vazio. E como lidar com esse vazio, o que esse vazio cria. Aí ele usa essa primeira metáfora no livro Poética da Relação, que é o navio negreiro, que é o primeiro local de contato dessa relação cultural, né? Então, o abismo seria, metaforicamente falando, um vazio que você está sempre caindo, né? Quando você toca no chão, eu acho que o imprevisível presente, tipo, o que a criolização criou, como é meio que você se salvar caindo no chão, sabe? Desse abismo. Eu acho que é isso, no que eu entendi, né?
É uma metáfora que ele usa para explicar toda essa ruptura, porque basicamente foram povos que foram tirados realmente do seu modo de estar, de ser, de propagar cultura, propagar as suas religiões, seus ritos. Foram jogados num navio, num porão minúsculo e levados para um território com outras culturas, outros modos de se ver, até mesmo modo de olhar a realidade, né? De se comportar. Aí eu acho que o abismo está nesse sentido, tipo, é essa falta, sabe? Esse vazio. O abismo eu acho que é esse vazio. Que ele usa como metáfora, como o primeiro abismo, né? Como metáfora para esse vazio. Tem outros abismos? Tem o abismo, tem o abismo que ele fala, eu não lembro se é o segundo ou o terceiro, que ele fala que é o fundo do mar, que seria, pelo que eu entendi, uma fuga, né? Isso é um suicídio, né? Era um modo de sobrevivência. Paradoxo, ironia falar isso. De povos que foram retirados do seu modo de se comportar, do seu modo de ser, né? Modo de se sentir humanos, né? É você chegar num país que você não pode falar seu idioma por vários motivos. E se criou outro idioma, esse idioma é apagado. Tipo, isso aconteceu com os indígenas também. E isso é apagado. Isso, hoje, quando a gente tem variância no idioma, é visto como preconceito, porque a gente tem que falar o português correto. E eu acho que é esse. E eu acho que esse abismo está até hoje. Eu fui na apresentação, no lançamento, eu fui convidado no lançamento do último livro dele. Foi traduzido. Não dele, né? Porque ele faleceu em 2011. Mas da tradução. Esse ano lá na Travessa Botafogo. Aí teve uma menina que apresentou da PUC que ela falou que viu o abismo no BRT. Quando ela tava... Toda vez que ela sai da cidade dela e vai pra PUC, ela viu que essa metáfora do abismo no BRT, que são pessoas, já estamos falando da contemporaneidade, né? São pessoas que descenderam na maioria, né? Não todas, que eu não sei falar por todo mundo, né? Descenderam desse período histórico que continua, tipo, metaforicamente falando, né? Não comparando, são coisas totalmente diferentes. Continua nesse vazio de, tipo, não saber quem é, não ter uma identidade, às vezes não se ver como humano, por causa de toda essa imposição que o Ocidente colocou. Aí já entra outras questões, né? Tipo, de outros filósofos. Mas eu achei muito interessante que essa menina fez perceber, não que eu já não tivesse percebido, mas ela usou uma metáfora que também é muito próxima a mim, sabe? Um ônibus lotado, todo sucateado, e que você tá no êxodo pendular ali, só, tipo, indo trabalhar e voltando para essa cidade dormitória, que é essa casa. Ela falou e eu achei muito interessante, tipo, ver o ônibus lotado, a Avenida Brasil, que recentemente teve tiroteio, morreu um senhor indo trabalhar. Ver também como esse abismo, essa metáfora dessa falta que pode ser, a meu ver, pode ser vista como a retirada da sua humanidade, sabe? É nesse sentido que eu entendi o abismo. Sim, vivemos muitos, né? Vários. E dá para estabelecer uma relação com o caos? O abismo é? O abismo pode ser algum criador também? Ele chama de... Eu esqueci o termo que ele usa, porque ele não tá vendo só destruição, né? Ele não tá valorando que é uma coisa boa, que ele tá ciente. O que eu também gostei de estudar o Glissant é que ele tá obviamente ciente de toda a crueldade que foi esse projeto. Mas ele também tá ciente que ali houve uma criação. Só que ele não tá valorando essa criação. Tipo, até porque ela é imprevisível, né? Esse processo cria algo. Ele dá exemplos, né? Então, o caos está ligado diretamente com esse vazio. Porque esse vazio ele não está totalmente vazio, né? Ele está com a relação cultural. E ele vê o mundo nesse mundo caos de todo mundo. Então, o mundo, para ele, dessa relação cultural, está sempre em contato um com o outro. As diferenças estão sempre em contato uma com a outra. É nesse sentido. Então, nesse abismo, nesse suposto vazio que eu falei aqui, tá o caos, tipo, o caos como criação.
Eu acho que eu botei isso. Tipo, no meu texto tem uma parte que eu falo que geralmente a gente tem uma visão de mundo caótico, aquele mundo todo desorganizado, que vai destruir, fim do mundo. Uma visão negativa, né? Só que eu entendi nesse sentido exatamente porque o Ocidente buscou esse cálculo determinista. Tipo, se eu não tiver o Uno, se eu não tiver o Universal, se eu não tiver como calcular como será o amanhã, eu tô perdido e fico triste e ando e não consigo pensar na vida. Só que ele tá falando de relação cultural, né? Tipo, na visão dele, que ele nasce em 1928, ele já morre em 2011, ele já tá vendo que não há uma cultura, ele tá vendo que ele tá conversando com outro tipo de filosofia que saiu da modernidade, né? Uma filosofia que criticava e critica muito a modernidade. Então, é nesse sentido, esse caos, ele não tá destruindo. Ele tá ali, ele existe. Ele, tipo, não é bom, não é ruim, ele não é vilão, não é bonzinho, é o mundo, sabe? Ele tá criando algo. Ele dá os exemplos do que é criado. E o blues, que são cantos de lamentações que vieram dos cânticos dos povos que foram escravizados, né? E foi um processo que resultou no blues. É um cântico totalmente de lamentação, mas que também dá esperança. Tipo, pega o samba, ele fala muito, eu gosto dele que ele cita muito o Brasil. Ele cita principalmente Rio de Janeiro e Bahia, que ele vê como são territórios parecidos com a Martinica. Foram portos gigantes, né? E ele cita muito exemplos de que esse processo fez. Ele fala do idioma, ele fala do jazz, do blues, ele fala do samba. Aí eu gosto de pensar no rap também. E em várias questões que eu consigo enxergar que esse processo criou, sabe? Tipo, através desse rastro de memória que perpetua através da oralidade. Isso é muito interessante. Não só da escrita, né? Mas através da oralidade no decorrer da história. Achei interessante porque, não sei se na época que a gente conversou sobre o caos, a gente comentou sobre isso, porque a palavra grega, né, caos, ela também pode ser traduzida por abismo, abertura, né? Então achei interessante essa relação, né, que pode ser estabelecida entre o abismo e o caos, né? Eu acho que pode ser visto como criação também, né? Porque ele tá vendo o mundo como ele chama de caos mundo, né? Esse mundo não é uma desordem. Eu achei muito engraçado, coisa de filósofo muito nerd, que ele fala que ele chama o caos de belo. E a gente vem estudando o belo como algo harmônico, né? Como um cosmos, né? Não como um caos. Ele tá chamando o caos de belo. E eu, nossa, interessante. Porque é exatamente isso. Além de ele não falar que o caos é bom, falar que o caos é ruim, que o mundo do caos é bom, é ruim, ele fala que é o mundo, tipo, é a realidade. Tipo, eu não vou valorar ali. Tipo, ela vai criar algo. E nessa criação de algo, ele dá esses exemplos que eu citei, tipo, sempre através desse rastro de memória que ele chama. Rastro de memória, ele chama também de memória profética do passado. Essas coisas que ele mistura muito, ele bota bastante metáfora, né? Porque eu fiquei memória profética do passado, como isso. Porque ele gosta de usar essas questões, essas metáforas. Eu acho muito interessante também como esse caos é dado como a realidade, sabe? Tipo, tá ali a relação no caos mundos e ele vai, através dessa relação, ela vai criar um imprevisível no presente, né? Esse processo, ele cria algo imprevisível no presente. Só que se você parar para analisar, você vai ver o que foi criado ali, sabe? É basicamente isso. Como é que isso está relacionado com essa memória profética do passado? Como é que você vê essa memória profética? Então, ele tem um livro, eu não sei falar porque está em francês, eu não li o livro porque só tem em francês, eu li só ensaios e resumos, que o que eu li é basicamente algo parecido que acontece no mundo indígena, né? Ele conta que tem um personagem que é novo e
tá muito intelectual, essas questões, mas falta um pouco do ser martinicano. Só que tem um senhor de idade que passa esse conhecimento, que resguarda esse conhecimento, essa memória, e vai passando para ele. Eu entendi essa metáfora exatamente como eu vejo ele falando do blues, da arte. Tipo, eu sou fissurado por música. Eu vejo isso muito na música, principalmente nesses tipos de música. Como que uma música vai se relacionando com a outra e criando uma música nova, sem ser plágio, né? Ela vai conversando uma com a outra e criando uma nova. Aí que tá, eu acho que essa preservação da memória na oratória que ele tenta passar nesse livro, de ter alguém, algo, tipo, ele usou uma pessoa, né, um personagem, mas eu vi como ter algo que vá segurar essa memória de resistência, esse rastro de memória, e vai passando através do presente nessa conexão que tem nessa relação cultural, sabe? Tipo, tá nesse mundo caótico, sempre em movimento, sempre dinâmico, respeitando as diferenças, as alteridades e tudo. Você falou do Rizoma, né? Posso chamar de uma influência do do Deleuze? Eles eram contemporâneos, tem fotinha junto e tudo, os dois. Ele formou na Sorbonne, né? Em filosofia na Sorbonne. Eles eram próximos, né? Eles eram próximos. Alguma outra influência você percebe, assim, no pensamento dele? Então, é algo que eu tô tentando estudar. Eu já fui alertado com um amigo que é um pouco perigoso afirmar, porque eu estudei também o surrealismo negro, né? Só que eu não sei se eu posso ou se eu agora consigo afirmar que ele era surrealista ou se ele tem algo. Tanto que eu tava tentando ver um eco na teoria dele. E me lembrou muito... Me lembrou não, né? Me fez querer pesquisar mais o surrealismo. Eu já recebi conselhos de amigos para ler outras questões. Por isso que antes eu mencionei a mulher do Aimé Césaire, Suzanne Césaire, que publicava na revista Tropics. E ela, aparentemente, do que me foi falado, do que eu pesquisei até agora, continuou debatendo sobre surrealismo. E pelo que eu entendi do que me foi falado, que eu ainda não me aprofundei muito nessa questão, há esse debate de, tipo, eles eram surrealistas ou não, ou eles pegaram uma fama que não era deles só por serem homens, sabe? Tem esses debates também. Principalmente o Aimé Césaire, porque ninguém conhece a mulher do Aimé Césaire, basicamente. Tem poucos textos traduzidos, poucos livros. E isso me interessa bastante sobre É porque eu vejo que tem muito também de como que o território criou a teoria deles, sabe? E eu queria, na minha monografia, ver se há uma relação, partindo do conceito do Glissant, né, essa relação nessas teorias. Eu não sei se é possível, vai ser uma tentativa, eu vou tentar fazer isso na monografia. Você estudou alguma coisa sobre essa... Como é que era o nome dela? Suzanne Césaire. Então, eu li resumos e escutei, né? Eu comprei hoje uma facada o livro, meu Deus, para ler, que foi me indicado pelo meu amigo. E vou começar a estudar ela, né? Porque eu já li um texto, eu tenho meio que um texto base sobre o surrealismo antiliano, que eu fico lendo, relendo. Só que ele é meio que mais um contexto histórico, ele não tá ali meio que trazendo os debates, que era mais um contexto histórico, falando da diferença do surrealismo, porque ele é diferente e único do surrealismo da vanguarda francês, da relação dele com o marxismo, de como ele se relacionava com o marxismo e o surrealismo. Só que esse texto é um texto, não é introdutório, mas ele é mais um contexto histórico, vai falando de quem participava, ele cita a revista Legítima Defesa. E eu tô tentando agora me aprofundar, eu também tô tentando me aprofundar na Revolução do Haiti, porque principalmente o Césaire, ele comenta da Revolução do Haiti quando ele tá falando da negritude e tal. Eu tô tentando me aprofundar nesses assuntos para ver a conexão e tentar falar a partir não a partir de Glissant, né, mas a partir dessa aceitação da diferença, se há uma relação entre, tipo, não falar quem é o criador, porque eu detesto isso, tipo, o cara criou isso, tipo, ele cunhou essas coisas.
não falar que ele é criador, ela é criadora, não sei o que lá. Só quero entender se há a possibilidade de ver que tem uma conversa entre eles, sabe? Porque eu vejo muitas semelhanças em vários intelectuais e eu queria entender isso, tipo, como que funciona essas semelhanças, essas relações, sem determinar quem criou algo, essas coisas. Então, ainda continuando nessa questão das semelhanças, né? Você citou rapidamente esse conceito do rizoma, né? Como é que ele traz esse conceito do rizoma para o pensamento dele? Você me deu uma oportunidade de criticar um pouco ele. Porque não só ele, mas alguns filósofos da contemporaneidade têm um prazer de trazer conceito de amiguinhos e não explicar muito. Então você tem que ficar ali, você mesmo garimpando, fazendo tudo. Ele traz o conceito de rizoma basicamente para falar de identidade, né? Que ele também está falando de identitarismo, criticando a questão de identidade única. Quando eles tentam falar, salvar ou criar uma cultura antiliana, uma identidade antiliana, ele está criando essa questão de identidade única exatamente porque de tudo que eu já falei, né? Ele critica esse esse universal, esse determinismo de cálculos, de tudo que o Ocidente criou. E ele pega essa filosofia do rizoma e cria uma raiz rizoma, né? Que é basicamente essa questão de, tipo, como não é que eu perco a minha raiz, a minha unicidade como modo de falar. Não, ele não fala de unicidade, né? Mas, tipo, eu tenho minha identidade que não é fixa, mas ela se preserva entrando em relação com outra que também se preserva e essa relação vai criar algo novo, sabe? Então, esse conceito do rizoma, pelo que eu entendi nele, é basicamente isso. Ele está vendo um mundo caótico, ele vê que essa filosofia do rizoma se encaixa nesse mundo caótico, porque é algo que dá a possibilidade de ter essa aceitação da diferença, porque eu entrei em relação com uma cultura, nenhuma das duas culturas estão tentando aniquilar a outra, porque o rizoma responde isso, né? Tipo, eu tenho minha identidade, a minha personalidade como modo de falar ali, que vai se relacionar com a outra, uma se aniquilar a outra para criar através da relação algo novo, que tipo é a mesma coisa, tipo, que visto em cultura, na identidade vai ser a mesma coisa. Esse novo é imprevisível, tipo. Se eu tentar fazer esse cálculo no presente a partir da teoria do Lussan, eu não vou conseguir fazer, porque é imprevisível. Tanto que o nome do texto que eu dei é imprevisível como resultado da relação, tipo, impossível saber o que essa relação cultural de N variantes, de N coisa, desse mundo caos, de todo mundo, vai me dar ali no hoje, tipo, ok, tipo, Deus, tá dado, tipo, foi formado, mas com o tempo depois, olhando para trás, eu posso ver o que esse processo formou. E na relação cultural, na questão identitária, de formação de uma cultura, de formação de como se entender com um antiliano ou outros, ou até mesmo como brasileiro, se há abre também um debate de se há possibilidade de criticar esse nacionalismo que o Ocidente traz. Tipo, isso me fez pensar muito na questão da Ucrânia que estava acontecendo. Que a Ucrânia é um país da antiga União Soviética, que uma parte se vê ocidental, outra parte ainda se vê como da União Soviética. Eu definir o que é a Ucrânia e o que é o ucraniano gera guerra. Eu decidi o que é soviético, o que é a União Soviética, gera guerra. Aí fica a Rússia, que também não é mais a União Soviética, usando um discurso que ela criou para defender os suas intenções. O Ocidente, supostamente, querendo defender a Ucrânia. E o povo que tem essa relação cultural ali de um país que era muito diverso de cultura, era um território gigantesco, tá ali no meio desse carro da nacionalização, né? Tipo, isso era uma coisa muito forte na Europa. Tipo, eu sou inglês, eu sou francês, eu sou alemão e tal. Eu acho que
traz essas questões, essas críticas dele. E isso, já que você falou nessa questão, né, que está ligada a uma questão de território também, né? E você falou aí numa fala anterior que essa questão de território te interessa, né? E como é que é essa relação? A questão de território é porque aí já são coisas tipo de curiosidade minha, eu não estudei a fundo, mas como eu estudo estética, estudo questões de criação de subjetividade, identidade, o modo dele criar teoria e de ver também como um território pode criar uma identidade, me ajuda muito a pensar em como eu criei minha identidade também a partir do meu território, sabe? Eu lembro de estar assistindo no YouTube uma palestra do Paulo Freire. Ele conta que na época que ele foi exilado do Brasil, passou pelo Chile, ele recebeu um convite para ministrar aulas na Guiné-Bissau. Só que ele foi exilado do seu país, da sua terra natal, ele meio que ficou nesse vazio. Só que quando ele chega na Guiné-Bissau, na faculdade, ou perto da faculdade, ele se depara com um monte de mangueira, árvore. E nesse deparar, nesse sentir o cheiro, de ver as mangueiras, ele se sente em casa. E, tipo, eu fiquei pensando nisso e no que o Bresson cria, tipo, como que o território vai criar minha subjetividade? Qual é a influência do território criando uma subjetividade, sabe? E a subjetividade criando, tipo, se eu sou artista, minha criação artística, o que o meu local, o meu território ali, o que eu ser da Baixada, ser de Nilópolis, influenciou nos textos que eu escrevo. Tem muitos textos meus que eu sei de onde vem a influência, mas tem outros que eu não sei. Então, me trouxe essas questões, sabe? Tipo, e quando ele tá falando da criolização e de ser um processo que cria também a arte, como o jazz, o blues, e eu pensando no rap, é como que o território criou e fez essa arte ser como ela é, sabe? Essa música ser como ela é. E a gente que vem de locais próximos da onde essa arte foi criada, se identifica nessa arte, sabe? Tipo, eu tenho alguns amigos que cantam rap, escrevem música e às vezes eu me sinto na letra e eu queria entender o porquê. Tipo, tem, tipo, o Paulinho, que é reconhecido como Loquinho, ele compõe, produz e canta e tem algumas letras dele que eu, tipo, pô, esse moleque escreveu pra mim. E eu queria entender isso, sabe? Essa questão de como que o território... E é engraçado, porque o Paulinho é da Zona Oeste, eu sou da Baixada Fluminense, tipo, são... Mas mesmo assim tem uma semelhança ali, sabe? Isso são coisas que eu ainda quero estudar, são só curiosidades ainda, sabe? Você não acha que para além do território tem um compartilhamento de experiência, né? Sim. E de cultura mesmo, né? Pensando na raiz, né? No rizoma, né? A raiz, ela se espalha, né? Isso, exatamente. Por vários locais diferentes, né? E toca outras, né? Então, acho que talvez a gente possa entender por aí, né? Por esse se espalhar e tocar em outras regiões, né? Em outras É interessante também. Eu tô falando aqui de Brasil, mas a gente pode ver semelhanças em outros países que passaram pelo mesmo processo, sabe? Tipo, a gente consegue ver como que a cultura influencia. Há países da África que recebem muita cultura brasileira. E, tipo, eu tava conversando isso com um amigo, tipo, onde tá o ser africano ali nessa relação, onde tá o brasileiro nessa relação? Eu, brasileiro, que tem a questão de, tipo, sempre voltar ao passado, e tinha a questão de voltar à África, a mãe matriz. Eu, brasileiro, voltando à África, onde que eu vou me encontrar ali? Tipo, eu vou ser reconhecido como africano, como brasileiro, como uma mistura disso tudo. E eu acho que é nisso, né? Tipo, também a gente consegue ver semelhanças em outros países, né? Tipo, esse rizoma parece que ele vai mais longe do que imagina. Tipo, eu citei
pessoas próximas, mas parece que vai mais longe. Óbvio que cada um com suas diferenças, suas questões, suas questões políticas, diferenças territoriais, né? Mas parece que se a gente analisar um pouquinho, a gente consegue enxergar igual o Paulo Freire enxergou a sua casa lá na Guiné-Bissau. Só por sentir o cheiro da manga, sabe? É nesse sentido. Sim. Eu acho que nesse sentido, o conceito que ele traz de... O modo como ele aplica o conceito de rizoma, né, tem tudo a ver, porque foi isso que você falou antes, né? Mantenha uma origem, né? Mantenha algo, mantenha uma identidade e, ao mesmo tempo, se mistura, né? Vai conversando com outras. Exatamente, toca outras culturas, né? Outras experiências. Fiquei curiosa em saber, tô aproveitando para perguntar tudo que eu nunca perguntei para você sobre sua temática. Curiosa em saber em relação à religião. Sou ateu. Não quero saber de sua religião. Mas se ele toca nesse aspecto de culto religioso, de... Então, ele tá falando do povo africano, né? O povo africano é totalmente ligado à religião num sentido diferente do ocidental. A própria... Por isso que eu tô voltando à Revolução do Haiti. A própria Revolução do Haiti tinha contato com a religião. Eu não tenho tanto estudo sobre religião. Eu não sei muito sobre religião. Pode ser uma falha minha. Eu ainda não parei para estudar a religião de matriz africana, nem a religiões ocidentais. Mas, de fato, indiretamente ou diretamente, a gente está falando de religião. Porque o povo africano é uma forma de estar religiosamente, não no sentido ocidental de ter uma instituição de religião, de ter um templo. Todos os atos, não todos, né, mas tipo, a maioria dos atos parte de uma espiritualidade. É uma questão de existência, então. Eu vejo assim, sabe? Tipo, quando eu converso com amigos de religiões de matriz africana aqui no Brasil, a diferença que eu percebo é isso, tipo... E essa questão de, tipo, não precisar estar num templo, vai pro terreiro, tem essa questão, mas é uma questão de, tipo, até o modo de se comportar é totalmente diferente, dentro daquele local é totalmente diferente do ocidental. Então é algo que foi retirado do povo africano, que o Ocidente também tirou do modo até de interpretar a realidade, né? De, tipo, de estar na realidade, tipo, de ter a sua espiritualidade, né? Porque outra coisa que o Ocidente também impôs foi a questão da religião. Entendo a importância da religião, mas também entendo a força tô falando do Ocidente, né? A força e a imposição, da agressão que essas religiões ocidentais, principalmente o cristianismo, causou em vários povos que tinham só seu modo de espiritualidade, né? De outro modo de ver, até mesmo de estar no mundo a partir da sua espiritualidade. E o Ocidente tirou isso. Tipo, como preservar o rastro de memória? A religião é um ato de preservação do rastro de memória. Levando para a arte de novo, o funk carioca ficou muito famoso, muito forte por causa do berimbau. Um berimbau é um instrumento da capoeira, que também é um instrumento que ficava em terreiros e tal. Atabaque, tem batidas de atabaque. O rap traz isso. Então, o blues trazendo os cânticos, que também são cânticos que eram utilizados em espiritualidades, religiões da África, sabe? Então, do que eu li, ou eu deixei passar ele falar diretamente de religião, mas ele tá falando de religião, porque eu acho que do modo que o povo africano vê o que é a religiosidade e a espiritualidade, não tem como não falar disso, sabe? Faz parte da identidade. Pelo que eu entendi, foi isso. Mas não é uma questão que você... Então, é uma questão que me interessa como estudo. Porque eu tô tendo meu ponto de vista como um ateu. Que nunca participei de religião, nunca tive nenhuma religião. Então, como estudo,
é um local que eu pretendo estudar, não tipo... Praticar. Não, eu vou ter que praticar também, mas não com aquele olhar de objeto de estudo, sabe? Tipo, como é que eu posso explicar? É porque eu, desde muito tempo, eu não tenho espiritualidade, tipo, em mim. Se eu tenho, ainda não descobri. E também são outras questões que eu não... Por questões de estudo de filosofia, eu não concordo, sabe? Mas eu tenho que estudar para entender, não o lugar de fala, né? Mas entender como que eles se comportam, né? Assim, tipo, o fato de, tipo, é uma falha, vai ser uma falha no meu estudo porque eu não tenho essa vivência. E isso também eu já fico atento porque, olha, tem coisas aqui que eu não vou conseguir ter a experiência porque eu não tenho essa vivência. Então, o que eu estou querendo falar é que eu não vou agir como os antropólogos antigamente agiam, de chegar, falar dos estudos dessa pessoa, sem dar a voz para essa pessoa, porque eu sei da minha posição que eu estou falando. Eu, Mateus, que não concebe espiritualidade para si mesmo, não tem por que eu valorar, afirmar, negar a espiritualidade do outro. Eu tenho que deixar quem entende a espiritualidade falar. É nesse sentido que eu tô falando, que não usar como objeto de estudo. Tipo, sei lá, chegar num terreiro, eu vou praticar, vou participar, não sei o que. Mas na hora de determinar o que é isso, aquilo, esse rastro de memória passou por uma espiritualidade, eu não, tipo, isso não é minha função falar. Eu posso acontecer um diálogo ali com a permissão dele. Tipo, é a mesma coisa de eu chegar numa aldeia indígena e querer dar uma de xamã. Eu, tipo, isso não é eu não posso fazer isso, é uma agressão na minha visão. Não, acho que não é exatamente a mesma coisa, né? Como um xamã, você pegou pesado demais. Não, é porque... É como você se equivalesse num terreiro, por exemplo, você chegar lá e pegar o lugar do pai de santo, né? Não é exatamente isso, né? Não, mas espera, eu entendo o que você está dizendo. Mas você falou como uma falha isso, e não é exatamente uma falha, né, no seu estudo, porque você não necessariamente precisa experimentar o que você está pesquisando, né? Isso impossibilitaria vários estudos, né? Se eu só posso falar daquilo que eu experimento, né, eu estaria impossibilitada de estudar várias coisas, né? Então não é exatamente uma falha, é uma outra perspectiva. Sim, eu falei no sentido, eu acho que eu usei o termo errado mesmo, mas eu falei no sentido de que, óbvio que isso está mudando, né? Desse ego do ocidental de achar que fala de tudo. Só que mesmo ele achando que fala de tudo, ele exclui quase tudo. Ele quer falar de tudo a partir do seu ponto de vista. Então que sabe falar de tudo. Eu que já determinei, através de estudos, experiência de vida, que eu não concebo espiritualidade, eu não posso, tipo, chegar num local, tipo, sei lá, fiz um estudo de campo, cheguei no local, pesquisei um monte, conversei com todo mundo e tal, espiritualidade é isso. Como que eu vou fazer isso? Isso pra mim, tipo... Eu acho que é nesse sentido, tipo assim, de entender que há lugares que quem tá lá tem que falar, sabe? Não é porque eu sou intelectual, tô na academia, que eu tenho que falar de, tipo... Eu tenho que dar voz pra esses lugares, sabe? E eu acho que é nesse sentido que eu falei, tipo... Entendi. Tipo... eu acho que eu usei o termo errado no sentido falha, mas é nesse sentido mesmo, de tipo, não tem porquê. Eu tava vendo, eu esqueci o nome, mas eu tava vendo que uma faculdade tava fazendo um estudo sobre um povo, só que não chamou nenhum povo, ninguém desse povo pra falar. Tipo, eu não quero ter esse pedantismo todo de achar que... Entendi. E só porque eu estudo isso eu tenho o direito de falar tudo disso, porque tem locais que eu não acesso. Eu não tenho acesso a essa espiritualidade porque eu nunca pratiquei, eu nunca estive num terreiro, mesmo tendo gente da família que tá lá, mas eu, Mateus, pessoalmente, nunca tive contato, sabe? Entendi. Mas, claro, assim,
eu continuo achando que, mesmo assim, né, isso não exclui a possibilidade de falar, assim. Sim, sim. É claro que botando meu eu ponto entendo de o seu... vista. Exatamente, Eu né? falo Você com o meu abrir ponto de o vista, espaço, com né? a O minha lugar ótica, de fala. É nesse sentido, eu acho que é exatamente nesse sentido. Tudo que eu falar a partir do meu estudo é do ponto de vista também da minha subjetividade. Sim, exatamente. Sabe? Então, tipo... Não sei, ele me lembrou uma entrevista do... Eu gosto de exemplos, né? Me lembrou uma entrevista do Denzel Washington, que pergunta pra ele por que uma pessoa preta tem que ser diretor de tal filme que vai falar de cultura. Aí ele falou, tipo, se o branco colocar o garfo, ele não vai sentir da mesma forma que o negro colocar um garfo que queima e tal, porque são questões de cultura, sabe? Eu penso, é nesse sentido que eu tô falando. Tipo, é nesse sentido, tipo... Eu vou falar, mas vou falar da minha ótica, da minha subjetividade. Que é isso, né? Eu também não sei qual é a minha subjetividade não, gente. É isso, a gente tá no mundo aí miscigenado, a gente aí tá aí largado. Ele ainda não é essência. Quer falar um pouco mais desse conceito que ele traz de criolização? Como é que é? Como é que é? Criolização. Tradução? É criolização. Ele vem de criolização, né? Do francês. Eu não sei exatamente se ele tira do termo crioulo dos idiomas, né? Mas esse termo criolizar não é pejorativo igual é aqui. É um embate que eu tenho, né? Tipo, de como que usar e tal. Conversando com uns amigos, eles me orientaram em algumas funções de, tipo, sempre deixar claro essas questões. Mas esse processo dele é basicamente isso tudo que a gente estava conversando. Tipo, a criolização é um processo que parte, que tem um mundo o mundo causa, todo mundo, a relação cultural, e nessa relação vai formar um novo no presente. Isso tudo é a criolização. Todo o conceito que ele formulou, tipo, nos livros deles, ele tá falando desse processo, né? Não só desse processo, que ele fala de outras coisas, mas, tipo, esse conceito, tipo, é formado por tudo isso que eu falei, tipo, o caos mundo, a rizoma, a identidade rizoma, a aceitação das diferenças para formar esse processo. Ele chama a criolização como um processo possível se acabar com essa dualidade hierárquica. E a outra questão também é que ele não está dando o resultado, ele está dando uma possibilidade. Ele está dando uma possibilidade. Se a gente for pensar, tipo, ele não chegou aqui, eu sou o salvador do mundo. Ele está dando uma possibilidade a partir de uma crítica de como que ele entende que pode se interpretar o mundo, sabe? É basicamente isso. A criolização é um processo que acontece na relação cultural a partir disso tudo que eu falei. E você falou algumas vezes sobre a questão do surrealismo. Então, queria saber como é que a gente consegue encaixar a arte aí, né? Se dá para encaixar a arte, se ele fala dessa questão. Então, o que eu estudei, o pouco que eu estudei de surrealismo, é a questão de, tipo assim, que é uma vanguarda artística, né, francesa. O surrealismo francês, ele já traz esse quesito de uma revolução de si, tipo, através da arte. E o surrealismo italiano pega muito da literatura para fazer isso. Então, tipo, eles estão ali e percebem que a Martinica comete o que a maioria das colônias faziam, que sua classe mais alta era uma cópia da metrópole. E eles perceberam que, a gente não tem cultura, não que não tenha cultura, mas a gente não tem uma cultura própria. Então, a partir desse debate surrealismo na época que estava ocorrendo, começa a surgir essas críticas, também críticas à arte ocidental. Tipo, nesse período entre e pós-guerra havia muito o culto da arte ocidental, que ia salvar a arte que eles chamavam de exótica. Então o surrealismo parte disso, de meio que quebrar essa questão artística do Ocidente que via colonial, as pessoas quando colonizaram como exótico, e também parte de uma revolução de entender que você teve sua subjetividade aniquilada, criar uma nova subjetividade através disso, sabe? Através
da arte. É a arte que daria esse espanto, como a filosofia gosta de falar, essa percepção e essa entender-se para criar uma revolução em si, para depois, junto com o marxismo, buscar uma revolução que aí já é um outro assunto que também tem vários debates, né? Uma revolução do capitalismo, contra o capitalismo, né? Mas é basicamente isso. Um dos criadores do surrealismo francês, eu esqueci o nome dele, quando ele é exilado na Segunda Guerra, ele passa pela Martinica. Aí ele entra em contato, ele vê, porque, tipo, muitos intelectuais da Martinica se formaram na França. Era um costume, né? E formavam na França e estavam em debate com o surrealismo. Então, essa relação, tipo, que é falado nesse texto que eu comentei atrás, que eu uso como base para contexto histórico do surrealismo negro antiliano, mostra isso bem, como que essa relação de ida lá e volta para o seu território, essa percepção de a volta para a terra natal, como a MSG fala, dá a eles que, opa, eu não tenho uma subjetividade. Como procurar ela? Onde ela tá? Como criar uma nova? E eles viram através da arte isso, sabe? Tipo, eu fico muito na literatura, né? Porque os intelectuais e as intelectuais que eu estudei, na maioria são poetas e escrevem romance, teatro. Mas é no geral, tipo, como que a arte vai, a partir disso tudo que eu falei do território, porque o território e o conhecimento do que foi a colonização é algo importante para o surrealismo. Essa é a diferença, né, do surrealismo negro, né? Essa percepção do contexto local, essa crítica à própria cópia, né, o próprio ensino médio, o liceu dele, que o Fanon, o Glissant, o Aimé Césaire estudaram, depois o Aimé Césaire estudou e foi professor, era meio que para formar uma classe média da Martinica, só que com aspectos franceses, né? Então, começou a perceber, tipo, a gente tá copiando a metrópole. Em tudo, em modo de escrita, em modo de fazer arte. E aí, como que a gente vai criar a nossa, sabe? É meio que a questão também do modernismo brasileiro, né? Sim. Aí começou esse debate em revista, né? Porque nesse período havia várias revistas que a publicação... Esse livro que eu comprei da Suzanne, que era um texto que ela publicava numa revista chamada Trópicos. Eu não li ainda, o livro ainda não chegou, comprei hoje. E havia esse debate de tipo de uma criação, uma criação, uma valorização, tipo, no sentido de dar valor, né? De mostrar que ali não tem só a França, sabe? Tipo, e isso é um assunto recente, porque a Martinica está tendo várias manifestações, porque ela ainda tem um nome, né? Mas é meio que ainda é uma colônia francesa. Ela ainda tem algumas questões de que a França administra. E atualmente está rolando um monte de manifestação na Martinica. E essa crítica que o surrealismo, uma das, né, que o surrealismo traz é essa questão de, tipo assim, tudo que a gente faz aqui, tipo, diretamente, né, porque a cultura a gente também não pode falar que ela não... que ele fala que cria no imprevisível, né, então as coisas que estão acontecendo aqui tendem a ser uma cópia da França. Então, como que, através do surrealismo, eu vou criar uma nova, ou aumentar a minha cultura, tipo, ou criar uma nova subjetividade, ou mostrar que eu já tinha ou tenho uma subjetividade. E isso também é nesse sentido que eu quero ver na minha monografia, porque, querendo ou não, o Fanon também está falando disso. Quando ele está em Peles Negras e Máscara Branca, que ele chega na França e depara com a metrópole, todo mundo vendo ele como exótico. Só que o Fanon era médico e psiquiatra, ele via dessa ótica. O Aimé Césaire era político, o Glissant filósofo. Então, tipo, não sei se vai dar certo, mas me parece que há um contato entre não só ele, mas tipo, o Aimé Césaire era amigo do Senghor, que foram demarcados para eles que eles cunharam a negritude, né?
Então, tipo, o que tem ali nesses pensamentos que conversam e se relacionam, sabe? É isso que eu quero ver na minha monografia. Bom, muito bacana. Para encerrar, eu queria fazer 2 perguntas de cunho, assim, um pouco mais pessoal. A primeira é o seguinte: você falou muito na questão da música, né? Parece que a música, ela tem uma importância grande para você, né? Então eu queria fazer uma pergunta que será... E você falou da questão da arte como questão do espanto também, né? Filosófico. Então a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: uma música para você que te desperta esse espanto. Uma música? Agora serão as perguntas mais difíceis do podcast. Essa é a primeira. Uma música. Cara, quando eu falo de filosofia e música, eu lembro de João Nogueira. Eu tenho várias que eu poderia pensar, mas eu vou falar ou o poder da criação ou o espelho. Uma das duas, pode ficar aí. Beleza, vai ser a música de fundo do podcast. Então põe espelho, então. Espelho. Beleza, quer cantar? Não. Eu só sei escutar a música. Aí eu passo pro Diogo Nogueira, que é filho do João. E agora, essa é a mais difícil de todas, né? Você tava super nervoso aí pra gravação do podcast, dizendo que não tinha o que falar, né? Falo pra caramba. Pô, pesquisa maravilhosa, adorei o bate-papo. A pergunta mais difícil que eu vou te fazer agora é a seguinte: você, como um grande representante, talvez o único, do curso de filosofia da Rural, né? Que é Botafogo. Não sou o único, não. Eu conheço, tem... Calma. Então, diga para mim, pergunta mais difícil: vai ganhar? Hipoteticamente. Não, tem que ganhar. Uns 2. Se não ganhar, mas vai ganhar. E eu vou estar lá. Menos a Argentina, porque eu sou pobre, então não tem como ir. Muito bom. Matheus, adorei. Legal. Adoro sua pesquisa, né? Eu também. Você sabe disso, admiro muito a sua pesquisa, te admiro como aluno, pesquisador, né, da filosofia. E foi um prazer esse bate-papo. Obrigado, foi muito legal. Estou nervoso, mas foi legal. Falou tão tranquilamente. Então, minha mente é um caos. Ela cria também. Quer falar a última coisa? Não. Então tá bom. Valeu. Participou da produção desse podcast Ingrid Rosa e Jennifer Monteiro. Edição Anguamatu.